Uma nova temporada de polêmicas envolvendo a tese do marco temporal, já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, está aberta. Uma proposta de emenda a um artigo da Constituição volta a ameaçar os direitos dos indígenas. É o que muitas lideranças entendem. E isso renova a necessidade de mobilização que já está sendo feita. O marco temporal é uma tese que procura alterar a política de demarcação de terras indígenas no Brasil e está em trâmite no STF desde 2007. Segundo essa tese, só poderia reivindicar direitos sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando-a no momento da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Ou que estivesse em processo de demarcação nesta data. Entende-se que a tese traria insegurança jurídica ao Brasil e retornaria os conflitos em terras já pacificadas. Os debates a respeito do problema estão acontecendo em Brasília. Uma votação do projeto de emenda à Constituição que propõe a fixação do marco temporal de demarcação de terras indígenas, está previsto para acontecer no próximo dia 30 de outubro. E numa tentativa de luta pelo direito que já estava garantido pela Constituição, os movimentos indígenas de todo o Brasil se mobilizam para evitar que essa alteração se concretize. Lideranças indígenas do Estado agendaram um momento para conversar com o senador Sérgio Petecão e falar da relevância do problema e pedir apoio contra o marco temporal, já que os demais representantes do Estado no Senado tendem a ser a favor. Para sensibilizar a causa indígena, contra o marco temporal, e, a princípio, também pedir um posicionamento a respeito do parlamentar, que nós estamos à procura. O primeiro parlamentar que abriu essa porta, esse diálogo, foi o Petecão, então é por isso que nós estamos aqui hoje, falar da importância do marco temporal, que o marco temporal ele é um retrocesso a todos nós povos indígenas. A partir do momento que nós temos os nossos antepassados, a nossa história apagada, querem apagar essa história, tem tudo isso a ver com nós povos indígenas e isso reflete não só hoje, enquanto organização, enquanto povos indígenas que lutam pelos direitos, pelos reconhecimentos, pelo respeito e a visibilidade dos nossos povos indígenas. A discussão sobre o marco temporal ganhou força por causa de uma disputa do governo de Santa Catarina com os Xoklen, por uma terra que faz parte da terra indígena. Entende-se que o projeto de emenda à Constituição é parte de uma estratégia de ruralistas e agricultores para barrar o avanço das demarcações de terras indígenas no Brasil. Durante uma das discussões mais recentes sobre o tema, representantes do movimento indígena reprovaram as indicações feitas pelo Ministério dos Povos Indígenas para conciliação proposta pelo Supremo Tribunal Federal. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil divulgou em nota que há risco de que o espaço estabelecido para tal debate se torne um cenário de desconstitucionalização de direitos fundamentais. O marco temporal ele é uma lei de retrocesso, de genocídio, que e muitas vezes ele deixa a invasões de terras abertas para todas as pessoas que querem simplesmente ir lá, invadir, desmatar, fazer o que querem com a natureza. Nós, a princípio, todos nós povos indígenas somos os guardiães. Às vezes as pessoas olham assim, dizem assim, vocês querem tudo para si, mas eles não sabem a importância. Hoje você vê as mudanças climáticas que têm acontecido no Acre, isso reflete em tudo isso que tem acontecido, invasões de terra, desmatamentos, que não ligam para isso e muitas vezes acontece tudo o que tem acontecido. Então, o marco temporal é um retrocesso para todos nós, povos indígenas, e nós não vamos aceitar. Até o momento, o senador Sérgio Petecão foi o único dos 3 senadores representantes do estado do Acre que abriu oportunidade para a agenda com o movimento indígena. A opinião do senador se divide sobre o tema. Eu sou a favor que áreas produtivas, áreas que se planta soja, se planta milho, em alguns estados, essas áreas não sejam, não entrem nesse debate. São áreas que já estão produzindo. Agora, áreas da nossa Amazônia, onde tem nossos povos indígenas, eu acho que essas áreas
tem que ser preservada sim. Para a próxima quarta-feira, 30 de outubro, está prevista mais uma mesa de conciliação em Brasília e os movimentos indígenas realizarão atos públicos para sensibilizar sobre a causa. Na capital, cerca de 300 pessoas devem participar.